Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal Fala Sério Pastor. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Aqui é um espaço para o diálogo, aqui é um espaço para nós falarmos sobre teologia, sobre Bíblia, responder questionamentos, outros vídeos, assuntos diversos relacionados aí a estes tópicos voltados para a Bíblia e para a teologia. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre o evento da transfiguração. Vamos dar continuidade àquele assunto que nós falamos num vídeo passado, que foi sobre a questão da ressurreição de Moisés ou não. Hoje nós vamos falar sobre o evento da transfiguração. Então, vamos responder aí alguns questionamentos que alguns nossos irmãos evangélicos têm levantado. E eu queria convidar você a compartilhar esse vídeo, tá? Manda para todo mundo que você conhece. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, tá bom? Fica com a gente até o final. Muito bem, quando nós falamos sobre o evento da transfiguração, nós temos três posições principais. Nós temos a posição adventista, que ensina que Moisés estava ali vivo, ressurreto. Nós acreditamos num Deus de vivos e não de mortos, não é? Portanto, Moisés ele aparece ali vivo, juntamente com Elias, na presença do Senhor Jesus Cristo, para conversar com ele. Tem um segundo posicionamento que dá margem à visão espírita, o posicionamento de que não, ali era Elias e o espírito de Moisés que desceu do céu, e ali Jesus começou a conversar com o Elias vivo, que foi trasladado vivo para o céu, e com o espírito de Moisés. Essa é uma visão muito estranha, que para mim realmente é muito complicada, porque basicamente ali tem-se uma seção espírita caso você defenda esse tipo de posicionamento, não é? E alguém já chegou para mim para dizer o seguinte: não, mas Deus pode tudo, Deus pode tudo. Deus inclusive pode conversar com mortos, pode fazer com que o morto venha do céu para conversar aqui com ele, porque Deus pode todas as coisas. Só que Deus nunca vai fazer algo contrário àquilo que ele já disse expressamente em sua palavra. E Deus diz que é pecado, é abominação consultar os mortos. Está na Bíblia, está na palavra do Senhor. Então não tem como Deus falar uma coisa e fazer outra. É contra a sua própria índole. Parece aquele ditado popular: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E Deus não age assim. Isso é coisa de ser humano. Tá? Então veja, essa segunda hipótese, que é defendida por muitos, de que ali foi o espírito de Moisés, é uma hipótese descabida e é uma hipótese espírita. Tá? É uma hipótese espírita. Eu não acredito nessa hipótese. Mas tem uma outra hipótese que tem crescido, que tem ganhado uma certa visibilidade no meio evangélico. Porque diante desta ideia de que era o espírito de Moisés, que era uma visão basicamente majoritária no meio evangélico há anos atrás, e ficava muito simples de refutar, os adventistas conseguiam refutar isso facilmente com a própria palavra do Senhor. Então alguns começaram a procurar uma outra resposta para que não tenha tal seção espírita ali. Porque se você apresenta desse jeito aí, que era o espírito de Moisés, fica um negócio estranho. Um morto, um vivo, Jesus conversando com os dois ali, realmente é um negócio muito estranho. Então vamos tentar ver alguma coisa no texto, tentar achar alguma coisa diferente para que a gente possa argumentar que não tem Moisés vivo ali. E aí então começaram a apegar-se a um termo grego, horama, que é a expressão para visão, não é? E que aparece ali em Mateus capítulo 17. Eu quero convidar você a ler. Mateus, no capítulo 17, fala sobre o evento da transfiguração. Eu não vou ler o texto todo, você já conhece, você pode ler em sua casa, mas ali menciona que Jesus ele subiu ao monte com 3 de seus discípulos, e aí então transfigurou-se Jesus diante deles e apareceram Moisés e Elias. Tá? E aí no final do evento Jesus dá uma ordem para os seus discípulos dizendo: olha, a ninguém, vamos ler aqui, olha, capítulo 17 e o verso 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Uou, pastor, então o texto é claro em dizer: a ninguém conteis acerca desta visão. Então ali foi uma visão. Então ficou fácil agora responder.
Horama é a palavra utilizada ali, tá? Então nós temos ali uma visão. Então Moisés apareceu, Elias apareceu, mas os dois não eram reais. Não foi de verdade. Era apenas uma visão. E aí assim, achamos a resposta e agora não precisamos mais ficar dizendo que tem uma sessão espírita ali, não tem espírito de Moisés. Na verdade, nem teve Moisés. Nem existiu Moisés ali. Foi só uma visão. E aí então, o argumento é de que a expressão Horama, ela sempre quer dizer, traz esse aspecto de não realidade, tá? Inclusive é mencionado o texto de Atos. Eu vou ler aqui o texto com vocês, onde essa expressão Horama aparece, para que nós possamos então analisar, tá? Em Atos, por exemplo, aqui no capítulo 12, o verso 9, diz assim, olha: e saindo o seguia. Tá falando de Pedro quando saiu da prisão, né, ali com o anjo. E aí então diz que saindo o seguia, e não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que estava vendo uma Horama, uma visão. Então, eles usam muito esse texto aqui para dizer, tá vendo? Aqui claramente você tem a distinção entre aquilo que é real e aquilo que é uma visão. Então, Horama é uma visão, é algo não real. Então, Pedro pensava assim, olha, é algo não real. Só que a expressão Horama, ela é utilizada em outras passagens. E ninguém aqui está negando que a expressão Horama signifique visão. Mas nós precisamos entender, e aqui eu quero ler um texto do pastor Gilberto Tais, muito interessante, e aproveito para indicar para vocês. Esse material, na verdade, está disponível na internet, um e-book de Moisés, da ressurreição de Moisés, produzido pelo professor Leandro Quadros. Material excelente, riquíssimo, completo. Responde, na verdade, todas essas questões. Eu tenho certeza que você que estuda acerca desse assunto já deve ter este material. Se não tem, pode buscar na internet. Você vai encontrar aí o PDF fantástico do e-book do professor Leandro Quadros. E tem outros vídeos também do próprio professor Leandro Quadros. Eu quero aproveitar aqui para indicar, você pode assistir respostas que ele já tenha trazido. Também o professor Sérgio Monteiro já fez vídeos assim interessantíssimos e muito pontuais sobre este assunto. Mas como sempre tem alguns me perguntando, e Eleazar, você tem alguma opinião a dar? É sempre bom a gente contribuir, falar alguma coisa. E voltando aqui, o pastor Gilberto Tais, no material que o professor Leandro Quadros produziu, ele diz assim o seguinte sobre a expressão Horama, tá? E ele diz assim, olha: embora seja uma palavra que signifique visão de maneira comum, ela também pode ter um outro aspecto. Diz assim, olha, embora ela possa ser utilizada para uma simples visão, também pode ser utilizada para algo que pode ser visto com os olhos. Ou seja, algo extraordinário, uma espécie de vista extraordinária, um acontecimento real ocorrido fisicamente na Terra, com o exemplo de Atos 7:31, que nós vamos analisar neste momento. Então, a expressão Horama pode ser tido como uma visão, no sentido de que você está fora de si, em seus sentidos, né? Está vendo algo sobrenatural, tá? É como algo que não está ali realmente visível a olho nu, outros não podem ver, uma visão não real, não palpável, não, enfim. Mas também, segundo o pastor Gilberto Tais, eu acho muito interessante a abordagem que nós vamos fazer aqui agora de Atos capítulo 7, também pode ser uma expressão para indicar uma visão extraordinária, algo realmente extraordinário e que é visível, palpável, tá? E quando nós falamos de Atos 7, o verso 31, nós lemos aqui, eu estou abrindo aqui a minha Bíblia, em Atos 7, o verso 31, você pode acompanhar o texto que diz o seguinte. Vamos ver o verso 30 em diante, que diz assim: e completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai. Veja que o texto é claro em dizer que o anjo do Senhor apareceu a ele, tá? E diz assim mais: no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo em uma sarça. Então Moisés viu isto e se maravilhou da visão, e a palavra aqui é Horama, e aproximou-se para observar. E foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar.
tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa, diz o Senhor, aqui na passagem, na sequência. Eu sempre aprendi desde criança que a sarça ardente queimando foi algo real. Mas foi uma visão tão extraordinária que Moisés, o texto bíblico fala Horama, né? Usa essa expressão para aquela ocasião. Mas aí eu fiquei me questionando. Mas será, como é que está lá em Êxodo? Será que realmente Deus desceu para falar com Moisés ou foi uma visão? Não teve sarça nenhuma queimando? Não teve sarça? Quer dizer, essa história que a gente aprende com a criança e de repente um arbusto começou a pegar fogo, não, nada disso aconteceu. Puxa, fiquei triste. Será que nada disso foi real? Foi só uma visão? Não teve realmente arbusto pegando fogo? Não teve ali a presença real de Deus? Foi uma visão? Vamos ver Êxodo. Êxodo, logo na parte inicial ali do livro de Êxodo, capítulo 3, vai falar deste evento, não é? E Êxodo capítulo 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Veja, o anjo do Senhor aparece a ele, não é? Em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Veja, algo realmente miraculoso. Mas era real? Porque estava pegando fogo, não se consumia. Será que era só uma visão? Uma espécie de projeção holográfica? Não é? O que seria? Vamos continuar o texto. Aí vem o verso 3. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Interessante que na Septuaginta a expressão grega para visão aqui é horama. Então veja, o próprio Moisés diz: olha, eu vou me virar para lá para ver esta grande visão. Quer dizer, aqui a gente já começa a perceber que horama não significa somente visão no sentido do arrebatar dos sentidos e a pessoa está em visão. Por quê? Porque quem está em visão não diz assim, ó, vou me virar para lá para ter a visão. Moisés nem sabia que ele ia. Vamos imaginar hipoteticamente que de fato aqui seja uma visão nesse sentido sobrenatural, que a pessoa tem a visão de Deus, não é? Que não é algo real. Vamos imaginar. Moisés não sabia que ele ia entrar em visão. Ele não sabia que ali ele teria um encontro com Deus. E veja, Moisés é quem diz, olha, eu vou me virar para lá, preste bem atenção no que o texto diz, me virarei para lá para ver esta grande visão. Ou seja, para ver este evento extraordinário. Que coisa estranha. Quer dizer, um arbusto está pegando fogo, mas não está queimando. Me virarei para lá para ver esta grande visão. Vou me aproximar para ver esta grande visão. Então, o texto é claro em nos informar que Moisés não estava em visão, mas ele estava olhando algo e ele considerou aquilo uma visão, ou seja, ele considerou aquele aspecto ali algo extraordinário. E ele diz assim, olha, me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. Vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Oh, peraí. Vamos devagar aqui. Qual seria o problema de Moisés se aproximar de uma visão? De algo não real? Imaginemos, não, foi uma visão, né? Não tem sarça mesmo ali queimando de verdade. Não existe aquilo ali. Aquilo ali é só uma visão. Não é algo real e palpável. Portanto, qual o problema de Moisés se aproximar? Agora, o texto deixa muito claro para nós que, primeiro, Deus desceu para conversar com Moisés. Segundo, Deus apresentou-se a Moisés no meio de uma sarça que pegava fogo, mas não queimava. Terceiro, Moisés ele
vai para olhar aquele evento, que maravilhosa visão é essa? Eu me virarei para lá para ver essa extraordinária visão. Eu quero ver isso aí. Não é assim, eu estou em visão, estou vendo isso. Não, eu vou virar para lá porque eu quero ver que visão é essa. Você percebe por aí que a expressão Rorama tem esse aspecto mais amplo. E aí ele vai se virando para olhar para lá. E aí Deus diz assim, não chegues para cá. Esse é um quarto ponto. Por que Moisés não poderia se aproximar de algo não palpável, não real, não físico, não realista? Sabe por quê? Porque Deus estava ali mesmo. Ali era a presença de Deus mesmo. A sarça estava pegando fogo de verdade. E isso foi considerado para Moisés uma visão extraordinária. Perceba que visão aqui não tem o aspecto de algo não real. O sobrenatural nem sempre é algo irreal, é algo não palpável, é algo não realista. Ao contrário, foi muito realista. Deus estava ali de verdade. Porque não faz sentido Deus descer de verdade, mas o fogo é de mentira, a sarça é de mentira, tudo é de mentira, só Deus que é real. Ah, Moisés, então você não chega pra cá não, porque aqui é santo, eu tô aqui é santo, mas ó, essa sarça não tá pegando fogo mesmo não, isso daqui, esse arbusto aqui não existe de verdade não, é só uma visão, é só uma Rorama, nada aqui é real. Agora eu sou real, mas eu tô falando com você de maneira real. Gente, isso é ilógico. Isso é tirar do texto aquilo que é tirar o texto do seu contexto. No texto, claramente, a sarça é real, o fogo é real, Deus é real e Deus conversa com Moisés. Aí você pode me dizer assim, não, mas em outra ocasião, um profeta bíblico, salvo engano Isaías, ou foi Ezequiel, acho que Isaías, ele tem uma visão do Senhor e ele fica assim impressionado, ele diz, eis que eu vou perecer, eu vou morrer, porque os meus olhos viram o rei, né? Meus olhos viram o Deus eterno. E aí Deus disse, calma, tu não morrerás. Uma coisa é o profeta diante da visão, no caso de Isaías ele estava tendo realmente uma visão, ele viu o Deus Todo-Poderoso, ele diz, ai que eu pereço porque sou um homem de impuros lábios. E Deus, um anjo toca lá e diz, você não vai morrer. Uma coisa é o profeta dizer assim, eu vi a Deus e eu me sinto tão indigno que eu acho que eu vou morrer. Outra coisa é Deus falar para o profeta, não chega aqui não, porque você está pisando numa terra santa. Veja, Moisés não foi para outro ambiente, Moisés não estava em outro espaço, ele estava no deserto mesmo, no Monte Horebe mesmo, havia ali um arbusto mesmo, o arbusto começou a pegar fogo e Deus desceu ali e se manifestou para ele através daquele arbusto. Foi algo real, palpável, visível. Era tão real que se Moisés se aproximasse ele seria fulminado. Deus disse, não chegue para cá. Não se achegue para cá, porque senão você vai morrer. Você está pisando numa terra santa, tire a sandália dos teus pés. Moisés não estava num arrebatar de sentidos em em uma outra dimensão, tendo a visão, como nós percebemos Isaías, por exemplo, que eu acabei de mencionar, onde ele tem a visão ali de Deus, do trono de Deus e os querubins falando ali, né? Santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, toda a terra está cheia da tua glória. Quer dizer, ali é uma visão. É realmente uma visão, né? Isaías ele está olhando para além da sua realidade terrestre. Não é o caso de Moisés, ele está realmente ali, presencialmente, no deserto, com as ovelhas e tudo mais. Rorama nem sempre tem esse aspecto de irrealidade, né? Dessa projeção holográfica, de uma visão, de algo não real, não palpável, como diz o pastor Elias Soares e o pastor Vailate. Respeito o posicionamento dos dois, mas este posicionamento de tratar Rorama simplesmente como algo não real, não palpável, é extremamente limitado, não condiz com o todo da expressão na Bíblia. Se você analisa a Bíblia como um todo, você vai perceber que a expressão Rorama, sim, pode ter esta outra conotação. E agora nós voltamos para o Monte da Transfiguração. Vamos voltar? Porque agora você já percebeu que Rorama não significa somente algo irreal, algo não real. Tá, voltemos então para o Monte da Transfiguração, só que agora nós vamos para o livro de Lucas. Vamos para o livro de Lucas, porque aqui nós temos a mesma história, o mesmo relato, e com acréscimos. O que eu gosto nos evangelhos sinóticos é que eles sempre trazem informações diferentes e que complementam o texto. Aqui em Lucas capítulo 9,
e o verso 28 em diante, nós temos o relato da transfiguração, mas com alguns destes detalhes adicionais muitíssimo interessantes, e eu queria analisar com vocês. A partir do verso 28, vai falar que Jesus, ele quase 8 dias depois, ele vai sair ali com Pedro, Tiago e João, ele sobe ao monte, e aí Cristo vai se transfigurar diante daqueles discípulos. Ora, o que é muito interessante é que o texto diz assim, olha, no verso 30, e eis que estavam falando com ele 2 varões, e eram Moisés e Elias. Veja, o texto claramente diz que eram 2 varões, Moisés e Elias, que estavam conversando com Jesus. Conversando. Os quais apareceram com glória. Isso aqui é muito significativo. Eles apareceram com glória, ou glorificados. E o texto continua. E falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Muito bem. Nós não temos aqui apenas uma visão da aparição de Moisés e Elias para Jesus. Havia um propósito em que Moisés e Elias estivessem ali. O propósito era conversar com Jesus acerca da sua morte. Falar com Jesus, dialogar com Jesus acerca da sua morte. Cristo, você vai morrer. Eu não sei o tom do diálogo, mas quem sabe, olha, nós dependemos do teu sacrifício. Elias foi trasladado, mas meio que como um cheque pré-datado. Ele estava no céu, mas porque um dia o Cordeiro viria, Jesus Cristo morreria, e ele poderia permanecer lá. É claro que isso não está explícito no texto. O texto simplesmente diz que estavam conversando acerca da morte de Jesus. Vamos ficar no texto. Conversavam sobre a morte de Jesus. Eu comecei a me questionar. Imaginemos hipoteticamente que o pastor Elias Soares, o pastor Vailate, e os que defendem que a expressão Horaman seria uma visão não real aqui. Por que será que Deus utilizaria a visão de alguém que já tinha morrido, sendo que havia vivo lá no céu Elias, por exemplo? Quem sabe Enoque, que a Bíblia diz foi trasladado para não ver a morte? Por que não utilizou-se de Elias e de Enoque? Ou quem sabe, por que não utilizou-se de um anjo? Para que Cristo, ou para que Deus enviaria uma visão de alguém que já morreu só para falar sobre a morte de Jesus? Quer dizer, Moisés não era real. Vamos imaginar aqui que aqui foi só uma visão, não é real. Moisés não é real, mas ele tem muito a dizer para Jesus. Quer dizer, que tipo de conforto, que tipo de conversa Moisés vai ter para falar acerca da morte de Jesus? Moisés que já morreu e está morto. Não é? É só uma visão. É uma visão. E aí Deus envia então uma visão de Moisés e Elias. Então, na mentalidade, na argumentação destes colegas, nem Moisés e nem Elias estavam ali de verdade. Então Deus usou uma visão de um que já tinha morrido, outro que estava no céu, que poderia falar com ele realmente, pessoalmente. Mas não. Vai lá, vou fazer uma visão aqui de Moisés. Aí Jesus está ali e de repente aparece Moisés. O que você tem a me dizer? Olha, Jesus, o senhor vai morrer. Aí começa a conversar com Jesus sobre a morte dele. Poxa, mas você nem é real. Você nem está aqui. Mas por que Deus faria isso? Qual o objetivo de Deus em enviar uma visão de uma pessoa morta para aconselhar, para falar com Jesus? Para mim não faz sentido nenhum. Qual é o sentido de Deus enviar a visão de alguém morto para falar com Jesus acerca de sua morte? Eu não vejo nenhum tipo de importância no morto, a visão de um morto, sendo que poderia ter utilizado de anjos ou de pessoas vivas lá, a não ser que Moisés realmente não estava morto. E que o texto está falando claramente da aparição de Moisés e de Elias, e que eles estavam ali mesmo, estavam conversando mesmo, assim como a sarça ardente era real, assim como o fogo era real, tá? Assim como Deus era bem real ali no Monte Horebe.
Moisés era muito bem real aqui também. Elias era bem real. Estavam conversando de verdade com Jesus. Jesus não estava interagindo com uma projeção holográfica. Jesus não estava interagindo com uma visão. Porque veja, uma coisa é o profeta entrar em visão. E o profeta está vendo as coisas de Deus. Neste caso aqui, nós temos uma coisa muito estranha. Nada que tenha acontecido antes. Porque nós temos Pedro, Tiago e João tendo a visão. Eles estão tendo a visão. Jesus também está tendo a visão. Jesus está no meio da visão, conversando com a visão. Que estranho, não? Então veja, os discípulos de Jesus, eles olham, veem lá aquela visão. E aí Jesus começa a conversar com a visão. A visão não é real. É Moisés mesmo? Não, não é Moisés, é só uma visão. Elias também não é real. Não é Elias? Não, não, é só a visão. Mas eu vou bater um papo com a visão. Aí ele começa a falar com a visão. E aí, não, a gente quer falar aqui sobre a sua morte e tal, e falar sobre isso e aquilo. Ele começa a conversar com a visão. Jesus fala com a visão, não tem nada real. Ele ali batendo papo com a visão. E aí os discípulos olham a visão. E aí, no final das contas, não, nada foi real. Não. Quando Jesus disse para Pedro, Tiago e João, olha, não fale nada acerca da visão, foi nesse sentido extraordinário. Aquilo foi algo tão impressionante, algo tão fora dos padrões. Eles viram Moisés, eles viram Elias. Puxa vida! Então não contem nada acerca dessa visão extraordinária que vocês tiveram. Do mesmo jeito lá, do Monte Horebe, Moisés vendo a sarça ardente. Percebe? Então, Rorama aqui não pode ser interpretado desta maneira, como algo irreal, algo como esta projeção holográfica, seja como for que a pessoa entenda. O texto é literal. Moisés e Elias estavam ali mesmo, conversando com Jesus, dialogando com Jesus. Deus não se vale destes métodos para transmitir a sua palavra, para transmitir a sua mensagem, para trazer conforto ali para Jesus Cristo. Nós não temos precedentes bíblicos nenhum onde isso tenha acontecido. Portanto, meus queridos, foi Elias quem apareceu para Jesus, foi Moisés quem apareceu para Jesus. Eles conversaram, eles dialogaram mesmo de verdade. Jesus não estava conversando com uma visão, não. Eles conversaram de verdade mesmo com Moisés e com Elias. Dialogaram e depois eles foram embora. Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Portanto, Moisés estava ali ressuscitado, ressurreto. E você pode ver isto no vídeo que eu fiz anteriormente falando sobre a ressurreição de Moisés. Vou deixar aí no link, aí em cima você pode acompanhar, tá? Então, Moisés apareceu ali ressuscitado para conversar com Jesus. E Elias, da mesma forma. Essa é uma visão exclusiva adventista, só para finalizar? Não. Há outros teólogos que mencionam a ressurreição de Moisés, tá? Você pode, inclusive, nesse material do professor Leandro Quadros, tem uma lista de teólogos. Alguns até me questionaram no vídeo anterior, e cadê os teólogos que não adventistas que acreditam na ressurreição de Moisés, ou que Miguel seria Jesus? Tem uma lista bem interessante lá de vários teólogos que acreditam que ali na transfiguração era assim Moisés aparecendo e conversando com Jesus, tá? Veja, teólogos não adventistas, ok? Queridos, depois eu vou fazer um vídeo sobre o Arcanjo Miguel, tá? Eu já fiz um, mas eu vou fazer um outro. Quem era o Arcanjo Miguel? Por que os adventistas afirmam que o Arcanjo Miguel seria Jesus? Então nós vamos fazer um vídeo só sobre este assunto e eu vou analisar a expressão o anjo do Senhor, o Arcanjo Miguel, dentro de todo o cânon, e aí a gente vai perceber que de fato não há possibilidade de o Arcanjo Miguel não ser outro ser a não ser Jesus Cristo, tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.